Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História Geral, aqui do canal do Clube do Imperador. Hoje trataremos sobre os teóricos do absolutismo. Bom, para entender um pouco sobre esses teóricos e as suas teorias, é claro, vamos a uma contextualização histórica rápida. Sabemos que o absolutismo é um fenômeno do século XV e que se estende até o século XVIII. O auge do absolutismo vai ser no século XVII. Nesse período chamado de Idade Moderna na Europa. Bom, alguns países vão se destacar, algumas coroas se destacarão com reis absolutistas. Sobretudo a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha. É claro que outros países também, da Europa Oriental, também vão aderir a essa estratégia, vão aderir a essa forma regimental de governo. No entanto, vamos, num segundo momento, numa aula futura, tratar sobre especificamente essas 4 nações. Bom, qual é o objetivo das teorias absolutistas dentro desse contexto? Ora, a gente sabe muito bem que o rei, o monarca absolutista, ele concentra os poderes em suas mãos. Portanto, há uma hipertrofia do poder nas mãos do monarca. E para legitimar esse poder absolutista, surge aí, nesse período, algumas vias teóricas onde intelectuais vão apresentar os seus argumentos para legitimar o poder do rei. Nós temos 2 vias específicas. A primeira via é uma via especulativa, onde alguns teóricos vão legitimar o poder do rei a partir da teoria do direito divino. Ou seja, o poder é legitimado a partir do momento que há uma relação real com Deus. O rei, ele seria, portanto, representante de Deus na terra ou, em certos casos, até mesmo Deus. Bom, e a outra via seria a via irracional, onde nós temos aí, por exemplo, a corrente contratualista da filosofia, onde os indivíduos, para se organizarem em uma sociedade civil, firmam um contrato social. Vamos a elas. A primeira corrente, nós falaremos sobre a teoria de 2 intelectuais, 2 defensores do poder absolutista, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Bom, primeiro falaremos do Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele foi um francês, bispo da corte até mesmo de Luís XIV, o Rei Sol. O Jacques Bossuet, ele escreve a obra Política segundo a Sagrada Escritura. A própria obra mostra, portanto, que ele pertence a essa via especulativa da defesa e para legitimar o poder do rei. Olha, o Bossuet, ele acredita, portanto, que a autoridade do governante, ela vem de Deus. Olha, e aos súditos, então, cabe somente a obediência passiva. Rebelar contra o soberano é rebelar contra Deus. Imaginem que essa visão de Bossuet, portanto, é uma visão que mostra a sacralização do poder real, a sacralização do poder do monarca. O monarca, portanto, é uma autoridade escolhida por Deus. E por isso, se você é súdito, não rebele contra o monarca, porque essa rebelião, essa rebeldia contra o monarca, ela simboliza uma rebeldia contra Deus. Bom, o outro teórico deste momento é Jean Bodin. O Jean Bodin, também francês, ele escreve a obra 6 livros da República, e ele apresenta uma visão de soberania absoluta, também do rei, onde, portanto, os súditos não podem participar de forma alguma das questões de Estado, e é claro, assim era. Ele defende, portanto, essa posição, a manutenção dessa estrutura,
absolutista, e ele acreditava que era dever da população, portanto, somente prestar obediência ao monarca. Essa obediência significa jamais rebelar-se contra o monarca, porque o monarca, ele é a imagem de Deus na Terra. Passaremos agora às teorias racionais. Nós temos como primeiro representante Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, um italiano florentino, da região de Florença, vive em Florença quando esta cidade era governada pela família de Médici. Nicolau Maquiavel, antes de mais nada, um renascentista, vive no período do Quattrocento e Cinquecento do Renascimento cultural italiano. Portanto, além de ser um teórico absolutista, foi um renascentista. Imaginem só que a obra mais conhecida, é claro, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, é uma das obras da literatura renascentista. Nicolau Maquiavel escreveu outros livros, mas a obra mais importante, de mais impacto e que é mais popularizada, é conhecida como O Príncipe. Nicolau Maquiavel foi um divisor de águas na filosofia moderna. Ele também é considerado como o primeiro cientista político, porque a sua teoria, ela é muito pragmática. Olha, ele analisa a política a partir de uma dissociação entre ética e política. Até esse momento, todos os teóricos da filosofia política não faziam essa dissociação. Para Nicolau Maquiavel, a política, portanto, ela deveria romper os laços com os valores éticos, com os valores morais. Excepcionalmente, os valores cristãos. Bom, a obra O Príncipe, pessoal, é um manual para governantes. E essa obra, ela apresenta os anseios de parte dos italianos para com uma Itália unificada. Então, aqui ele vai mostrar como que um príncipe, ou seja, um governante, ele chega ao poder, permanece no poder e constitui um poder forte. Olha, o príncipe, para conseguir agir de maneira que consiga manter-se no poder, permanecer-se no poder, ele deveria compreender que, em determinados momentos, as ações políticas não deveriam ir de encontro aos princípios éticos, aos valores, por exemplo, cristãos. Ora, o príncipe, ele seria então um governante que não necessariamente agiria conforme a ética cristã em todos os momentos. Ele mostra então que essa ruptura ela é necessária para a manutenção de um bom governo. Assim, para essas ações terem resultados efetivos, muitas vezes seria necessário agir conforme a negação desses princípios éticos. Portanto, o príncipe ele deve ser livre das amarras dos valores éticos e romper com esses valores quando necessário. Prestem atenção, quando necessário. Olha, no desenvolvimento do raciocínio de Nicolau Maquiavel, ele acredita que o bom príncipe ele deve ter virtude. O que é virtude, Maquiavel? Virtude é uma palavra que provém de virilidade. A virilidade, portanto, tem a ver com controle. Ou melhor, a virtude tem a ver com controle, é o saber fazer. O bom príncipe, portanto, ele deve agir certo na hora certa. Saber fazer aquilo que deve ser feito. Ter controle sobre as circunstâncias, sobre as situações. Aquele príncipe que consegue esse sinal de virtude, essa virtude de saber fazer, que não é a mesma virtude dos princípios éticos cristãos, prestem atenção, o príncipe que consegue controlar a situação, agir certo, de maneira correta, no momento exato, será bem-sucedido. Logo, aquele príncipe que possui virtude, ele controlará o acaso. Ele vai ser agraciado pela fortuna. A fortuna nada mais é que a deusa da sorte na mitologia romana. Olha, essa característica do bom príncipe o levará à glória. O Nicolau Maquiavel ele apresenta outras
outras características que são necessárias para um bom governo. Esse bom príncipe deveria ter virtudes animalescas, que ele classifica em duas: a virtude de leão e a virtude da raposa. A virtude do leão é a virtude de ter força. Olha, o príncipe ele deve ter uma posição, uma postura forte. E, ao mesmo tempo, o príncipe ele deve ter a virtude da raposa, ou seja, ele deve agir com astúcia, deve ser sorrateiro em determinados momentos. Ora você age pela virtude do leão, ora age pela virtude da raposa. Vamos agora a um outro teórico da via racional, o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um inglês, vive em um período em que a Inglaterra passa por algumas dificuldades, onde o reinado da dinastia Stuart está ameaçado. E Thomas Hobbes, neste momento, ele escreve uma grande obra da literatura contratualista, conhecido como o Leviatã. O Leviatã seria uma figura mitológica grandiosa, poderosa, que tem uma força descomunal. Olha, ele relaciona essa figura mitológica de força descomunal ao Estado, ou melhor, ao representante máximo do Estado, o monarca absolutista. Por ser da corrente contratualista, Thomas Hobbes acredita que uma sociedade ela é formada a partir de um contrato que é feito entre os indivíduos. Ou seja, ele apresenta dois momentos, um que antecede a formação da sociedade, que é chamado de estado de natureza, e um segundo momento, que é a própria sociedade formada, conhecido como estado social ou estado civil. Olha, antes, portanto, do contrato feito entre os indivíduos para a criação do estado social, existe um estado hipotético conhecido como estado de natureza. Vamos entender cada um deles. Para Hobbes, no estado de natureza, os homens possuem certos direitos. Direitos que são naturais, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. O homem, no estado de natureza, é livre. No entanto, pessoal, nesse estado de natureza, não existem leis que regulam a convivência entre os homens. A lei que eles obedecem no estado de natureza seria a própria lei, uma lei individual. Então, é claro que para Hobbes, nesse estado hipotético conhecido como estado de natureza, nesse estado primitivo antes da formação das sociedades, a partir do contrato entre os indivíduos, esse estado seria um estado de completo caos. Ora, se cada um obedece à lei própria, é claro que a situação ficará caótica. Para Hobbes, nesse estado de natureza, haverá, portanto, uma guerra de todos contra todos. O que ele quer dizer com isso? Que o homem, naturalmente, ele é egoísta, que naturalmente ele entrará em choque com interesses de outros homens no estado de natureza. Já que há uma liberdade absoluta no estado de natureza, pode-se fazer tudo. Não há punição, não há nenhum tipo de impedimento à sua ação. E olha, se esse momento persistir, se o estado de natureza persistir, haverá, portanto, uma extinção dos homens. Uma extinção porque o homem é lobo do homem. Não existe nenhum outro animal na natureza capaz de extinguir o homem, se não for ele mesmo, para fugir desse estado de natureza, para criar uma relação onde se veem livres dessa condição e com o objetivo de manter a paz e segurança, os homens eles acabam se unindo e formando, a partir do contrato social, uma sociedade civil. Neste momento, eles vão ceder os seus direitos ao soberano em troca de segurança. O soberano, portanto, é suficientemente forte para proteger todos contra a violência. Segundo Hobbes, então, pessoal, não se trata de um contrato entre o soberano e seus súditos, mas entre indivíduos que decidem, entre eles, dar a si próprios um soberano. Em vez de limitar a soberania, o próprio contrato estabelece a soberania. O soberano, então, ele não tem nenhum limite exterior ao seu poder. Assim, o governo absoluto foi estabelecido pelo próprio povo, entendem?
Então, para concluir, o Hobbes ele chega à conclusão de que o rei ele deve governar despoticamente, porque o povo lhe deu esse poder absoluto a partir do contrato, a partir da escolha que eles fizeram. Pessoal, então fechamos o nosso conteúdo da aula de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima.